Olá, boa tarde, ótima sexta para você, 29 de março. O NT Sul está no ar, ao vivo, com os principais destaques. Até domingo, a população pode ver de perto o maior símbolo do tradicionalismo gaúcho, o monumento O Laçador, em Porto Alegre. O governo do estado do Rio Grande do Sul só começa a pagar os salários de março do funcionalismo a partir de 10 de abril. Mostrar que as pessoas com síndrome de Down são capazes, cheias de talentos e precisam ser estimuladas e valorizadas. Esse é o objetivo do projeto Cromossomo 21. Conversamos com o fundador do projeto hoje aqui e você vai ver também. Ponte do Fandango, há apenas 5 meses após a entrega da estrutura totalmente reformada, já começam a aparecer os primeiros problemas. Meio-dia e 1, pelo horário de Brasília, você participa conosco em facebook.com/TV Cachoeira. Não se esqueça de curtir a nossa página, de curtir o ao vivo de hoje e compartilhar à vontade com seus amigos. Eu também estou esperando pela sua mensagem, facebook.com/TV Cachoeira. Bom, se você está interessado em estudar no exterior, conhecer novas culturas e ganhar experiência para o futuro, o primeiro passo pode ser visitar o Salão do Estudante. O Salão do Estudante é uma feira de intercâmbio onde você pode conhecer e falar diretamente com representantes de universidades, escolas de idiomas de todo o mundo e até com agências de intercâmbio do país. As fotos mostram um momento único na vida da Amanda. O intercâmbio voluntário que fez em Milão, na Itália. Ela deu aula de inglês para crianças por 6 meses. Voltou com muitas histórias e a certeza de crescimento pessoal. Eu acho que sair da minha zona de conforto faz com que eu seja uma pessoa muito mais independente, muito mais orientada a soluções do dia a dia. Então eu estava num país que eu nunca tinha estado antes, então eu estava sozinha fazendo um intercâmbio voluntário, eu não sabia falar italiano, então eu tinha que me virar. O desejo de fazer intercâmbio tem crescido ano a ano. É o que observam os organizadores do Salão do Estudante, evento que reúne agências e instituições de ensino de diversos países. Aqui, estudantes e profissionais podem tirar dúvidas e conhecer formações ofertadas no exterior. A modalidade mais procurada é o curso de línguas, por ser de curta duração e mais acessível, mas tem aumentado a busca pela graduação e pós-graduação. Nós estamos vendo a necessidade do profissional de estar buscando um diferencial, de estar buscando uma graduação, uma pós-graduação fora, mesmo porque ele vai ter contato com culturas internacionais diferentes e quando voltar para o Brasil, ele vai estar um profissional muito mais preparado, não só com uma outra língua, mas com experiência internacional. Entre os países mais procurados pelos brasileiros, os Estados Unidos seguem em primeiro lugar. Depois vem o Canadá. Portugal subiu para terceiro no ranking desde que universidades passaram a aceitar o Enem como forma de ingresso. E é para lá que o Eduardo quer ir no ano que vem, cursar graduação em jornalismo. Que tem a facilidade de ser um país que fala português e porque pela qualidade de vida, pela segurança, também porque eu acho que é um lugar interessante para sair um pouco do Brasil, conhecer outros lugares. Meio-dia e 4 pelo horário de Brasília. Obrigada pela sua participação em facebook.com/TV Cachoeira. Vamos às primeiras participações aqui. O Ronaldo Ramos dando um bom dia pra gente. Obrigada para você também. Tainara Vieira Milanese tá dando uma boa tarde aqui pro pessoal. Um lindo dia hoje aqui em Porto Alegre, ela diz. Ela tá lá, né? Será que mantém assim no final de semana? Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo completinha aqui para você, Tainara. Fica tranquila. Ela tá mandando um beijo aqui aos queridos familiares que são aqui de Cachoeira do Sul. Então um abraço para toda a família Vieira Milanese. Obrigada pela participação. E quem visitar Porto Alegre neste fim de semana terá a oportunidade de ver de perto o símbolo maior da capital gaúcha, o Laçador. A atividade é alusiva à semana do aniversário de Porto Alegre, é gratuita e possibilita ao visitante se aproximar e ver em detalhes o monumento. Até domingo, dia 31, o público poderá subir na estrutura para observar a estátua, tirar fotos e usar a hashtag Selfie com o Laçador. O horário de visitação é das 10 da manhã até as 5 da tarde. A cidade, às vezes, é um museu a céu aberto.
né? As pessoas vão a Florença ver o Davi de pertinho, né? E em Porto Alegre agora podem ver de pertinho o Laçador. Pois esta é a nova perspectiva para quem visita a estátua símbolo de Porto Alegre até o próximo domingo. Integrando a programação dos 247 anos da capital, a Prefeitura, em parceria com empresas, montou andaimes ao redor deste patrimônio histórico e cultural da cidade. A Lívia foi com a madrinha, mas passa sempre pelo Laçador porque a mãe trabalha no aeroporto. Já o Rodrigo saiu especialmente da Zona Norte para fazer vários registros. A gente já viu ele lá de baixo, mas de pertinho assim, ver todos os detalhes que tem a estátua, né? Bem bonito. Quando eu passava, eu sempre ficava olhando porque eu acho bem criativa essas estátuas, assim. E o que te chamou a atenção assim de perto? O laço dele que ele tem aqui. Detalhes da indumentária típica do gaúcho, com botas garrão de potro e esporas, os favos da bombacha sob o tirador de couro e os frisos do laço, hoje de ferro. E ainda as linhas da mão e do rosto do tradicionalista Paixão Cortes, que morreu no ano passado, quando aos 26 anos serviu de modelo para o artista Antônio Caringe, em 1954. Mas a durabilidade do bronze tem sofrido com o tempo. Ele recebeu intervenções de conservação inadequadas, inclusive se preencheu com cimento, que é o interior dele, se achando que isso o faria mais forte, pelo contrário, né? E então ele apresentou algumas fissuras e também o uso que se teve nesse tempo de colocar bandeira e outros objetos, por ele ser amado, isso às vezes também causou uma certa interferência nele. O restauro será feito através de um projeto aprovado pelo Sindicato da Construção Civil através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O Laçador será levado para um ateliê especializado. A volta dele para o chamado Sítio do Laçador, próximo ao Terminal 2 do aeroporto, está em discussão. É previsto, assim, alguns meses de restauro. Não é um trabalho de dias ou de semanas, é um trabalho muito minucioso, não é? Como a importância do Laçador requer. E a grande questão agora é começar a perguntar para a cidade se este é, afinal, o lugar definitivo ou não desse símbolo, desse ícone da cidade de Porto Alegre. É isso aí. Quem quiser ver o Laçador de pertinho tem até domingo, dia 31, para ver. O horário de visitação é das 10 da manhã até as 5 da tarde lá em Porto Alegre, viu? E você pode tirar uma foto com o Laçador e usar a hashtag nas suas redes sociais, hashtag Selfie com o Laçador. Gente, o governo do estado do Rio Grande do Sul só começará a pagar os salários de março do funcionalismo a partir do dia 10 de abril. Com um depósito para quem ganha até R$ 2.000 líquidos. O calendário de pagamento foi anunciado na tarde de ontem e contempla 5 depósitos ao longo do mês de abril, encerrando a folha no dia 22 com os salários acima de R$ 12.000 líquidos. É a primeira vez na gestão atual que nada vai ser pago no último dia do mês corrente. Esse é o terceiro parcelamento seguido da gestão do governador Eduardo Leite. A intenção do executivo é colocar a folha dos trabalhadores em dia a partir do ano que vem. O calendário completo de pagamento dos salários do funcionalismo estadual está no nosso site novotempo.com/NTSul. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Ponte do Fandango, há apenas 5 meses após a entrega da estrutura totalmente reformada, já começam a aparecer os primeiros problemas. Mostrar a todos que as pessoas com síndrome de Down possuem limitações, sim, mas também são capazes, cheias de talentos e merecem e precisam ser valorizadas, estimuladas. Há 10 anos, o educador social Alex Duarte promove esses princípios por meio do projeto Cromossomo 21, que começou com um filme protagonizado por Downs e que hoje possui várias ferramentas que já transformaram a vida de muitas famílias. Você vai conhecer agora um pouco desse trabalho e saber também como essa missão começou na vida do Alex. É na entrevista de Lena Caetano, veja só. Olá, amigos da TV Novo Tempo, olá, amigos do NTSul. O nosso convidado de agora, ele é publicitário por formação, diretor de cinema, mas ele gosta de ser credenciado como educador social.
Isso em função do trabalho que ele desenvolve há cerca de 10 anos, ligado à síndrome de Down, ou mais especificamente a pessoas que tenham síndrome de Down, pessoas na fase adulta mais especificamente. Nós estamos falando sobre o Alex Duarte, ele que é o pai do programa Cromossomo 21. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Lena. Um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho sobre o nosso projeto e de que maneira é possível estimular e mostrar que a independência para as pessoas com deficiência intelectual é possível. Aí eu te pergunto, como é que tu ingressou nesse trabalho? Porque, pelo que a gente já pesquisou a teu respeito, coisa assim, foi uma experiência diferenciada, né? Que te induziu a esse caminho. Conta um pouquinho pra gente. Com certeza. Eu, há 10 anos atrás, eu trabalhava numa redação de jornal. Assim, trabalhava nessa área que a gente está aqui agora. E eu fui incumbido de fazer uma matéria sobre a aprovação de uma jovem com síndrome de Down que tinha passado no vestibular para nutrição, que é a Adriele. E eu, quando fui para cumprir a pauta, eu fiz perguntas bem limitadas, porque eu achava que ela não ia dar conta do recado. O preconceito. Já foi que com a gente com preconceito. Aquilo que você não conhece e que você acaba julgando. E quando eu cheguei e fiquei de frente para a Adriele para a entrevista, ela me entrevistou. É mesmo? E a primeira pergunta que ela me fez, Ana, foi: Alex, você tem um melhor amigo? E eu respondi: tenho. Por quê? Porque eu não tenho, ela disse. Lá de vez em quando alguém me convida para tomar um sorvete, por obrigação. Às vezes para um aniversário para dizer que está me convidando para fazer a tal da inclusão. Mas amigos de verdade, assim como vocês falam que é viver normal, de ter as suas confidências, posar na sua casa, eu não tenho. Será que você pode ser o meu melhor amigo? Caraca, aquilo me derrubou. E essa pergunta determinou a minha história, porque hoje eu estou há 10 anos trabalhando nessa área, usando o audiovisual, a minha experiência em audiovisual também, para dar visibilidade para as pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down. E aí eu criei o projeto Cromossomo 21 através do filme, que quem protagonizou esse filme foi ela. Ela é a estrela, né, da minha vida, que me fez dar esse start para a área da inclusão social, me fez produzir o filme onde ela é protagonista. E através disso eu comecei a dar palestras pelo Brasil na causa e comecei a me especializar também na parte de síndrome de Down na fase adultas, pessoas adultas. Mas quando eu falo pessoas adultas, Lena, não é o fake, né? Que é aquela coisa assim, o meu filho tem autonomia e independência. Seu filho tem autonomia e independência? Mas se ele tem autonomia e independência, ele sai sozinho? Ele tem as suas próprias decisões? Ele faz as suas próprias escolhas? Se você responde que não, será que realmente o seu filho é independente ou dependente? Tem que confiar nessa independência. Tem que confiar e estimular e acreditar que é possível. No momento que eu digo, peraí, meu filho, você não pode ir na padaria comprar um pão, você não pode sair sozinho. O que eu estou atestando para essa pessoa? Que ela é incapaz, que ela não consegue. Se eu posso e autorizo meu filho que não tem deficiência, que é uma pessoa típica, que ele pode, e para o outro que ele não pode, qual é a diferença entre os dois? Que um é capaz e o outro não é? Então eu preciso me fazer essas perguntas e começar a promover essa mudança para que a gente acredite e aposte nas pessoas com deficiência. Alex, semana passada eu estive na FAD aqui de Cachoeira do Sul, conversando com os Downs, com os alunos e com as professoras, inclusive com pais de alunos, e uma aluna me disse uma frase que a gente até destacou na reportagem, que ela disse assim, que gostaria de ser tratada igual todo mundo, igual o irmão dela, igual o pai trata o irmão dela, de igual para igual, sem diferença. E por que exatamente? Eles têm consciência disso, né? De que eles precisam e querem ser tratados de forma igual. Lena, é interessante que essa consciência, esse despertar da consciência começou agora. Porque antigamente, as pessoas com síndrome de Down, elas eram reféns dos pensamentos, das crenças dos pais. Eles eram, na verdade, eu vou dizer assim, às vezes manipulados pelo achismo dos pais. Hoje eles estão despertando porque eles estão enxergando esse potencial e os pais estão vendo que eles podem. Então, quando eu sou pai, sou mãe, o que acontece? Eu tenho, né, o instinto materno-paterno de proteger, que é bom, que faz bem, porque você recebe empatia, você aprende a ter empatia, você recebe todo o amor, você entende que o mundo é perigoso. Mas quando eu ultrapasso para a questão de ser super protetor, aí é danoso. Aí ele faz mal, porque ele arranca as tuas possibilidades de decidir a sua própria vida. Ali eu acabo, na verdade, transformando a vida dessa pessoa não num adulto. Ele estaciona numa fase da vida que é a infância. E todos nós, independente se temos um cromossomo a mais ou menos, queremos ter uma vida independente, ser feliz, ter suas próprias escolhas. Por que isso não acontece na maioria das pessoas que têm síndrome de Down? É de se questionar, né? É de se questionar. E essa pergunta,
é que eu lanço para todos os lugares que eu venho visitando e tramitando no Brasil, né, nas palestras que a gente dá, para que os pais se façam esse questionamento. Mas espera aí, no momento em que eu não acredito que meu filho é capaz, será que ele vai ser uma pessoa com independência? Para quem que eu passo a responsabilidade? Porque eu não vou viver o resto da vida. Alguém vai tomar conta dele? Espera aí, mas o irmão ele não tem o dever de tomar conta de alguém. Ele não nasceu com essa responsabilidade. E às vezes a gente vê o pai de uma pessoa com deficiência passando a responsabilidade para um filho que tem 5 ou 6 anos, que já está se preparando para isso. E não precisa, porque a maioria das pesquisas em educação no Brasil são para afirmar que pessoas com síndrome de Down aprendem menos que os outros. E isso não é verdade. No momento em que eu conheci a Adriele, que eu comecei a conviver com ela há 10 anos atrás, tudo que essas pesquisas falavam sobre as pessoas com síndrome de Down, que eles não podiam, que eles eram incapazes, que eles tinham dificuldades de elaborar o pensamento deles, eu não conseguia enxergar isso na Adriele. Ela desconstruiu tudo isso. Desconstruiu. Mas eu tive que desconstruir o meu preconceito, né? Esse foi o primeiro passo meu. E como é que a gente desconstrói o preconceito? Quando a gente não olha para o fenótipo, que é a parte física. Porque quando você vê que alguém tem deficiência, você já pré-julga que ela é diferente do outro. Então eu tenho que me vigiar, né? E eu tenho que me oportunizar, não olhar para a deficiência, olhar as potencialidades além da deficiência. Esse é o nosso desafio. Bom, essas potencialidades tu procurou canalizar, mostrar através de 2 projetos. Primeiro o filme e depois um projeto de imersão, pode-se dizer assim, Isso. né? E colocar várias pessoas com síndrome de Down numa casa para elas mostrarem suas potencialidades. Eu quero que tu fale um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Quando eu percebi que os pais, sem intenção positiva nenhuma, né? Ninguém faz isso por mal, mas quando eu vi que esse reduto superprotetor estavam minando a autonomia dessas pessoas, eu criei a Expedição 21, que é a primeira imersão para pessoas com deficiência intelectual da América Latina, onde eu levo os jovens para dentro de uma casa, longe dos pais, e que eles fiquem, durante esses 4 dias, aprendendo a morar sozinhos. São 4 dias. 4 dias, isso. Então eles estão longe dos pais, e nessa imersão a gente simula, Helena, uma sociedade muito mais inclusiva. O que é uma sociedade inclusiva? Onde eu aposto, onde eu acredito, onde eu não desautorizo e eu não dou nenhum diagnóstico, ou então um rótulo para essa pessoa. Que ela aprende menos que o outro, que ela não consegue acender o fogão, que ela não consegue fazer matemática. Lá na expedição, eles decidem sozinhos. É cada um por si. Cada um por si. Depois a gente faz a formação das equipes. Eles têm o respaldo. Nós fizemos uma aposta em cada um deles. Em nenhum momento a gente está focando na deficiência. A deficiência não é falada, porque a deficiência a gente tem que dar acessibilidade. As pessoas, eu e você, pessoas típicas, nós temos que dar acessibilidade e trabalhar em cima dessa deficiência. Mas o principal da expedição e do meu trabalho hoje com a minha equipe é olhar a potencialidade dessa pessoa. A gente costuma ouvir falar, se lê, se vê falar, ou até mesmo os pais e os profissionais falam muito, ele não conseguiu andar ainda, ele tem dificuldade para falar. Se foca muito na falta, não se foca na farta. E qual é o nosso sistema hoje? Para a gente ser contratado por alguém, a gente não contrata alguém pelo que lhe falta, mas pelo que ele é bom, né? Esse é o sistema que a gente vive. E a gente tem que começar a perceber isso. Uma pessoa com deficiência, a deficiência se torna um detalhe no momento em que eu enxergo o seu potencial, o seu talento. E é em cima desse talento que a gente trabalha, que a gente empodera e que a gente aposta que é possível. O pior preconceito que eu acredito, Lena, não é a falta de informação, mas é a informação errada. Esse é o maior preconceito que existe, quando a gente informa errado. Quando se fala, às vezes, portador da síndrome de Down, criança especial, pessoa especial, anjos, nomenclaturas que são erradas e que também desempoderam essas pessoas. Empoderamento é uma palavra que tu usa bastante, Bastante. Né? O que é esse empoderamento que eu falo? Empoderamento é uma palavra americana, que existe no dicionário americano, que significa poder, né? No Brasil, quem muito falou e defendeu sobre empoderamento foi Paulo Freire, um dos maiores pensadores, onde ele fala o quê? Todos nós temos os recursos internos dentro de nós. O que é recurso interno? Eu, Alex, para fazer um filme, produzir um filme que começou no interior do Rio Grande do Sul, eu precisava de dinheiro, que era recurso externo, dinheiro, equipe, um bom roteiro, atores, locações. Esses são recursos externos, mas para que eu pudesse desenvolver tudo isso, eu precisava dos meus recursos internos, que é a coragem, que é a ousadia, que
que são as minhas habilidades, colocar isso para fora, ter atitude, ter ação. Então é isso que a gente trabalha dentro do projeto Cromossomo 21. O empoderar é você reconhecer o talento do outro, apostar que ele pode e dar as condições para que isso aconteça. A gente está num sistema de o quê? De mostrar o potencial deles, entendeu? A gente já passou daquela fase em dizer, ou então se lamentar, eu tive um filho com deficiência, eu tenho que passar pelo luto. É claro que existe, quando você recebe um filho com síndrome de Down, um pai que não espera um filho com deficiência, ele sofre aquele baque porque era algo que ele esperava. Mas no momento em que eu tenho um filho com deficiência, eu tenho que apostar nesse filho. Do luto eu tenho que passar para a luta. E a luta é o quê? É eu parar de me vitimizar, é eu apostar nesse filho, é eu vestir a camiseta, é eu estimular desde cedo e ir atrás de recursos para que ele se torne alguém independente. Porque dentro da ciência se comprova que o quê? Pessoas com síndrome de Down, elas chegam no QI 70, que é o QI de pessoas típicas como nós, né? Mas eles têm um atraso no cognitivo. O que é isso? A conexão das sinapses, que são responsáveis pela metacognição, que é o nosso aprender, né? Do cérebro do hemisfério direito, esquerdo, esquerdo. O que acontece? São mais lentas essas sinapses. Então, você tem que estimular mais do que uma pessoa sem a síndrome de Down. Mas eles conseguem chegar a esse nível. Já está comprovado que não existe graus na síndrome de Down. Um é mais que o outro. O que existe é que cada um tem a sua condição genética e a gente tem que estimular esse indivíduo assim como eu e você. O Alex é bom numa coisa, a Lena é boa em outra, né? E às vezes a gente não se faz essas comparações, não percebe isso, faz essas comparações com as pessoas com síndrome de Down porque eu estou vendo o quê? A deficiência. Então qualquer coisa que for acontecer com esse jovem, com esse adulto, a culpa é do quê? É da síndrome de Down. Ele fez errado porque tem síndrome de Down. A gente não desloca o nosso olhar. A gente não percebe isso. Não é cultural se fazer essas perguntas, né? E aí se responsabiliza o quê? Um professor que diz que não está preparado para receber um aluno numa escola regular. Aí eu pergunto para esse professor, mas espera aí, será que o pai e a mãe estavam preparados para receber um filho com deficiência? Ninguém está preparado. Nós simplesmente enfrentamos. E inclusão social é isso. Inclusão social é você aprender a lidar com o diferente, trazer para a sua vida e ver o lado positivo, né? Eu vi essa semana também trabalhando lá dentro da FAD, uma professora mencionou que um dos grandes segredos para trabalhar lá na FAD, trabalhar com essas pessoas nessa condição especial, a palavra condição também eu ouvi, é uma condição, que síndrome de Down é uma condição, é que as pessoas, para conseguir fazer esse trabalho com efetividade, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro para saber como agir, como reagir, como conduzir as situações. Exatamente. Lena, a gente vive numa época de muita velocidade, né? A tecnologia nos engoliu, a gente vive às vezes no piloto automático, sem parar, manhã, tarde, noite, trabalhando, e a gente não para perceber o que é essencial na nossa vida. Pessoas que nasceram com síndrome de Down ou que têm qualquer outro comprometimento intelectual, que são um pouco mais lentas, às vezes as pessoas não têm tempo e resiliência para tratar com o que é mais lento, o que é mais devagar. E a gente precisa se preparar, porque talvez você só vai dar valor a isso o dia que você tiver um filho com deficiência. Ou quando você se tornar uma pessoa com deficiência, porque todos nós não temos controle sobre amanhã. Sim. Então a gente tem que se preparar e tem que ter essa empatia que você está falando, tem que ter empatia com o outro. O outro faz parte desse universo, ele também está compartilhando e partilhando do mesmo espaço, da mesma passagem, né? Não é olhar com pena, não é olhar com paixão, com compaixão. Não é normalizar também, é naturalizar as coisas. E naturalizar as coisas só depende quando você se permite. Eu me permiti a conhecer a Adriele. E quando eu comecei a conhecer a Adriele e trouxe ela para minha vida, eu quebrei todos os meus preconceitos sobre a síndrome de Down. Eu me tornei uma pessoa muito mais sensata, despertei, acho que um senso de mais consciência e trouxe isso para minha vida. Hoje eu uso o quê? O meu talento, o talento como diretor de cinema, como educador social, para impactar a vida das pessoas. E isso é muito bacana. Para quem nos assiste agora, seguramente muita mãe, muito pai que está ali assistindo a gente neste momento, que tem um filho, né? Às vezes estou com um bebezinho ali com síndrome de Down, ou que conheçam alguém com a síndrome de Down, alguma pessoa que tem algum tipo de limitação. O que tu diria para essa pessoa? Ali. Eu digo que você é o que você acredita. No momento em que você receber alguém com deficiência na sua família, acredite que é possível. Dê todas as oportunidades para que ela exerça a sua cidadania e se torne quem ela quiser ser. E quando eu falo se tornar quem você quiser ser, é você não decidir por ela. É que ela tenha
uma autonomia, uma independência para fazer suas próprias escolhas. Porque no final, todo mundo quer o quê? Ser feliz e ser independente, né? A pergunta que é do filme Cromossomo 21, que a gente coloca no cartaz de divulgação é: o que você faria se você fosse impedido de amar? O que você faria? Obrigada, Alex, mais uma vez por Obrigado, tua presença, por tua visita, por esse brilho no olhar, assim, que transmite para a gente toda essa emoção, essa coisa boa, e eu espero que o telespectador tenha sentido e captado tudo isso como uma coisa positiva para a vida, né? Para que a gente mude de atitude, de comportamento, enfim, para que a gente encare essas pessoas em condição diferente, mas tão iguais a gente, com tantas possibilidades e capacidades, de uma maneira diferente. E a gente fica feliz quando a gente vê uma televisão, uma jornalista aqui, que fala de forma correta, né, que tem um respeito, e isso isso é difícil encontrar, isso eu te falo. Então, todos os lugares que eu passo, é muito bacana quando a gente vê uma televisão, né, um espaço que cria um senso democrático e que leva a informação falando de forma correta. Então, para nós, isso aqui é uma grande forma de conscientizar as pessoas. Obrigada mais uma vez, tá? Foi um prazer realmente te conhecer. Foi nosso, obrigado. Tá bom? As informações estão aí, então. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa visita, desse nosso convidado. Para nós foi muito especial. Até a próxima. Sexta-feira de sol com algumas nuvens durante o dia. Não chove em Cachoeira do Sul. A umidade relativa do ar fica entre 50% e 86%, mínima de 17, máxima de 28 graus. No sábado, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva durante tarde e noite. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Já no domingo, o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã e tarde. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 22 e 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A temperatura aumenta no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O vento, que oscila entre os quadrantes leste e nordeste, favorece a presença de sol entre nuvens. Apesar do vento se intensificar durante a tarde, com rajadas moderadas e um aumento da presença de nuvens, não há previsão de chuva na faixa leste. A sexta-feira dá início ao que espera-se do final de semana, onde o calor tende a predominar, mas áreas de instabilidade poderão trazer chuva esparsa. Não se descarta evento localizado de chuva forte. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. E em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. Hoje é dia de terapia aqui e vamos ouvir o que a psicologia tem a dizer sobre os dias de desequilíbrio que temos vivido. Falta paciência, falta empatia, falta amor. A violência se multiplica, infelizmente. Olá, pessoal. Nosso tema de hoje é um tema que a gente não tem como deixar de falar nele, que é a violência dentro da sociedade. Tivemos um massacre de Suzano que nos deixou muito impressionados, nos deixou extremamente angustiados, aflitos, porque é uma realidade que está presente dentro da nossa sociedade e que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer escola, com qualquer pessoa ou em qualquer recinto onde tenham mais pessoas. E aí nós nos perguntamos: qual é o motivo de tamanha violência? Qual é o motivo de um comportamento tão selvagem, tão psicopata, tão estarrecedor? Aí a gente até pode dizer assim: não, o problema é na família, o problema que é um transtorno mental que a pessoa tem, o problema é a liberação de armas, o problema é o bullying. Sim, o problema é tudo isso. Mas o grande problema que a gente vê hoje é o adoecimento da sociedade. Nós, enquanto seres sociais, nós estamos muitas vezes privilegiando outras coisas e não estamos
dando valor àquilo que realmente importa. Hoje, se nós olharmos os noticiários, a fala das pessoas, nós encontramos muita agressividade. Nós estamos trabalhando numa contemporaneidade de ódio. O ódio é que nos move. Não existe mais a tolerância à frustração, não existe mais a paciência para resolver alguma coisa, não existe mais aquela força interior que faz com que a gente ultrapasse um problema. Não, é muito mais fácil introjetarmos esse discurso de ódio e fazermos um desatino, como foi feito no massacre de Suzano, e de certa forma, desabafar e aliviar ou dar uma resposta para a sociedade daquilo que a pessoa está sentindo. Ora, vocês sabem que quem planta ódio, colhe ódio, o ódio é algo disseminado dentro da sociedade. E hoje nós temos uma sociedade extremamente virtual, tecnológica, e o que mais apavora, né, o que mais choca a gente é o que pode acontecer dentro desse mundo virtual, que vai auxiliar dentro das mentes das pessoas que já não têm um bom vínculo, já não têm um bom apego, já não são centradas. Como que esse ódio disseminado vai trabalhar na cabeça delas? O produto é um produto extremamente grave, extremamente sério. Então, hoje, dentro dos adventos da internet, né, até nessa questão do massacre de Suzano, foi muito batido os fóruns nas redes sociais, né, os fóruns existentes na Deep Web, que é aquela parte da web que não é tão acessível, né, que não fica tão à mostra, mas que tem fatos extremamente perigosos, aos quais eu li algumas citações do fórum, né, que esses meninos do massacre participavam. Eu confesso para vocês que eu fiquei extremamente chocada aonde que a mente humana chega, né? De que forma que eles incentivam, que eles participam, que eles idealizam um massacre ou uma atitude de violência ou juram de morte às pessoas, e realmente aquilo ali para eles é como se fosse um troféu, é uma realização. Tinha uma frase até que ficou muito, para mim foi muito significativa, onde a mensagem dizia dentro daquele fórum que vocês nasceram anônimos, mas vão morrer como heróis. Então, ser herói e entrar dentro de uma escola e fazer uma chacina, isso é heroísmo? Não, isso não é heroísmo. Isso é selvageria, isso é covardia, isso é psicopatia, isso é algo assim que não se tem, não se nomina, algo que não tem nome. E é esse momento, é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos dentro dessa sociedade. E uma sociedade que está um pouco desapegada dos seus valores essenciais. Porque quando nós cultivamos os valores essenciais, nós dissemos muitas vezes não ao ódio, não à violência, não às situações bizarras e absurdas que a gente tem visto no cotidiano. Então, o que eu digo para vocês? Que os jogos violentos influenciam, sim, o acesso às armas influenciam, com certeza, os problemas familiares, o bullying, tudo influencia, logicamente, mas tem algo muito pior hoje, que é o adoecimento social. A nossa sociedade hoje, ela adoeceu. E os membros dessa sociedade adoecida também estão adoecendo, porque foi como eu falei, se é semeado o ódio, nós disseminamos o ódio. Aonde tu planta morto, dissemina morto, tem uma sociedade diferente. Mas essa sociedade que está aqui, ela está disseminando ódio, e disseminando ódio na cabeça de pessoas que ainda não estão com o seu comportamento emocional firme, formado, com a sua personalidade formada. Então, elas são passíveis de fazer o que os outros estão mandando, elas são passíveis de serem manipuladas por pessoas, né, que trabalham com essa questão maquiavélica de manipular o outro. Mas que mundo é esse que nós estamos, né? Bem complicado. Então, isso foi apenas a primeira fala. Eu vou continuar com essa fala porque eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso para não vermos mais situações tão absurdas como a gente tem visto. Eu até achei que março seria mais tranquilo, comentei com vocês, ao contrário. Março também está se encerrando de uma forma bem triste, bem complicada. Então, pessoal, eu acho que nós precisamos falar
no que a gente quer em termos de relacionamento social, o que nós pensamos em termos de convivência social, para que não aconteça o que aconteceu nesse massacre e que vai acontecer tantas outras vezes e que acontece diariamente no feminicídio, no homicídio por motivo torpe, por qualquer coisa que viole o teu direito de ir e vir, o teu direito de ter uma vida digna e principalmente de ter a tua integridade física preservada. Isso é constitucional. A nossa integridade física ela deve e precisa ser preservada. Até a próxima. Ontem à noite, no Cindy Lojas, a Prefeitura e a Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul, apresentaram para a comunidade a versão final do Plano de Mobilidade Urbana de Cachoeira do Sul. O documento traça o perfil do município e aponta soluções e ações necessárias para a fluidez da circulação local e convivência integrada e sem conflitos entre pedestres, ciclistas e veículos. O Plan Mob é uma exigência do governo federal e condição que habilita o município a receber verbas federais para a infraestrutura urbana e tem abril como data máxima de encaminhamento. Circular em Cachoeira do Sul não é fácil. Que o digam os mais de 83 mil habitantes e os condutores dos cerca de 50 mil veículos em circulação, afora bicicletas e conduções alternativas. A necessidade de uma infraestrutura urbana adequada e um regramento no ir e vir que possibilite harmonia entre pessoas e veículos e determine prioridades em todas as vias de circulação começa a tomar forma em Cachoeira do Sul através do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. A elaboração do plano é uma exigência do governo federal para que o município possa se habilitar a recursos da União para a infraestrutura urbana. O documento, na verdade, torna-se legislação permanente como política pública, elaborada em conjunto pelo Poder Público, o FSM e comunidade. Foram 8 meses de trabalho. Mobilidade é basicamente deslocamento. E o que são esses deslocamentos? Deslocamento de pessoas, deslocamento de cargas. E a ideia é realmente isso, é qualificar esses deslocamentos para que a gente possa voltar a ter assim, uma cidade, digamos, sustentável, e mais agradável, mais aprazível, né, para as pessoas que circulam nela. Essa legislação traz vários princípios, diretrizes e objetivos que nós seguimos, mas assim, o principal deles, né, e isso a gente coloca bem claro no plano. O que norteou basicamente o nosso plano? É a priorização dos deslocamentos não motorizados, ou seja, a pé, de bicicleta, sobre os motorizados. Ok. Ainda que sejam motorizados, que se priorize o coletivo em cima do individual. Né? Um incentivo ao transporte coletivo em detrimento do transporte individual. A plateia que assistiu à apresentação do plano contou com representantes de inúmeros segmentos da comunidade. Alguns para conhecer e outros que contribuíram para a elaboração, crendo em mudanças. É um caminho se, além de nós fazermos um projeto, os nossos líderes, representantes da nossa cidade, se acordarem para a importância de realmente buscar o recurso para fazer esses projetos. Eu acredito que todos os municípios têm um plano do que eles querem para daqui a 10 anos. E a ciclovia hoje é uma realidade. Então nós lutamos por isso faz tempo, porque o transporte público é caótico, os carros estão tomando conta das ruas centrais e nós precisamos de alternativas para o futuro. O plano contém 71 páginas de diagnósticos, metas e ações, como, por exemplo, ampliar e qualificar o acesso da população ao transporte público, 100% dos veículos de transporte coletivo com acessibilidade, implantar 5 quilômetros de ciclovia até 2016. Até 2026, pavimentar 100% das vias por onde passam os ônibus. Até 2029, tornar 100% das paradas de ônibus acessíveis. Adequar até 100% da infraestrutura das calçadas até 2029. E até 2022, implantar, no mínimo, 5 bicicletários públicos. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana tem muito mais demandas e ações necessárias para serem cumpridas a curto, médio e longo prazo. Mas os levantamentos destacam 2 aspectos que receberam atenção especial: transporte coletivo urbano e
condições das calçadas. Uma das principais preocupações que tem Cachoeira do Sul é precisamente o pedestre. A gente viu como que a maioria das pessoas expressaram sua opinião em relação com a baixa qualidade da infraestrutura de calçadas, mas a gente tem que pensar que todo mundo é pedestre. Todo mundo vai fazer uma caminhada, tanto para chegar ao ônibus se vai transporte coletivo, como para chegar ao carro ou do carro até o destino ou qualquer outro modo. De forma que a gente viu que Cachoeira do Sul deu uma ênfase muito grande para a questão de pedestre. Ou seja, a infraestrutura de pedestre, portanto, são as calçadas, a segurança vinculada ao pedestre também, e depois viram todas as outras questões de transporte coletivo. O arquiteto André Miller, ferrenho defensor da atualização do plano diretor do município, analisa o Plemob como um avanço, mas faz uma observação. Na verdade, o plano ele não estabelece metas assim no sentido de fazer obras. Ele estabelece diretrizes gerais, né? E essas diretrizes, que também lá no nosso plano diretor de 1983 tinham diretrizes que até hoje não foram executadas. Então, tomara que esse tenha a sua execução mais rápido, né, de uma forma mais ágil. Um dos capítulos obrigatórios do plano é isso. De onde vai ser esse dinheiro? Então, uma coisa que a gente gosta sempre de salientar, ali tem um diagnóstico da realidade do nosso orçamento, existem programas no orçamento do município que já são voltados para a mobilidade urbana, mas uma coisa que a gente sempre frisa, essa política, quando foi instituída, e nós temos até abril para entregar esse plano agora no Ministério do Desenvolvimento, significa que aqueles recursos voltados para a mobilidade urbana, especificamente a mobilidade urbana, os municípios que não tiverem seus planos não vão captar esses recursos, não vão poder captar esses recursos. Então, uma coisa é certa, aquilo que não estiver proposto no plano não vai ser contemplado. A ponte da Parada 109, que fica na Rua Martim Lutero, está liberada para trânsito. As obras que ficaram a cargo da empresa Ledur foram concluídas ainda em fevereiro, restando a parte de aterramento à Prefeitura Municipal, que também concluiu a sua parte. As obras foram autorizadas após convênio com o Ministério da Integração e da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que liberou mais de R$550 mil para a construção de 2 pontes em Cachoeira do Sul. Agora, as obras devem ser iniciadas na localidade de Porteira 7, interior de Cachoeira do Sul, sobre o arroio São Nicolau. Faz apenas 5 meses que a Ponte do Fandango em Cachoeira do Sul passou por uma reforma completa. A obra durou cerca de 4 meses. Só que o primeiro problema já apareceu. A reforma da Ponte do Fandango durou em torno de 10 meses e recebeu investimento de cerca de R$8 milhões. A obra, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, foi empreitada pela Trena Construtora. Há cerca de 5 meses, a travessia voltou aos usuários inteiramente recuperada e com uma passarela para pedestres. Só que, justamente desse lado, no trecho onde inicia a parte de travessia sobre o rio, a solda de uma barra de contenção rompeu e se transformou em 2 hastes móveis. Perigo para pedestres e ciclistas. E a situação se repete ao longo da ponte. Em muitos trechos, as barras de metal foram apenas soldadas, sem a colocação de qualquer tipo de reforço ou de sustentação. E em muitos locais, a ferrugem já começa a aparecer. Não existe uniformidade no trabalho de junção das barras. Algumas são apenas unidas com solda e outras receberam reforço maior. Este ponto aqui foi apenas soldado. Já neste outro ponto, não houve solda aparentemente, mas um reforço todo especial, inclusive com a colocação de pinos que dão sustentação à estrutura. Por enquanto é apenas uma barra rompida. E a pergunta que fizemos ao DENIT é: qual a possibilidade de acontecer o mesmo em outros pontos, já que as soldas se repetem em várias junções de barras? Por e-mail, o DENIT respondeu na manhã de hoje que, abre aspas, o trecho não tem função estrutural, pois trata-se de um corrimão de guarda-corpo. Equipe já está no local para realizar os reparos necessários. A empresa que executou a reforma segue com a responsabilidade de assegurar serviços de manutenção da ponte, conforme previsto em contrato. Fecha aspas.
A promotora de justiça Giane Saad recebe em sessão solene, hoje à noite, o título de cidadã honorária, o que torna a paulista nascida em Botucatu filha de Cachoeira do Sul. A honraria é concedida a pessoas que prestaram relevantes serviços à comunidade e por isso passam a fazer parte da história de um município. Após 13 anos atuando no Ministério Público em Cachoeira do Sul, a promotora Giane Saad deixa a cidade para residir em Santa Maria, para onde foi promovida na última entrância do MP. Conhecida pelo trabalho firme em causas comunitárias, desenvolvido durante o tempo em que respondia pela promotoria especializada, Giane se notabilizou a iniciar uma frente de combate aos maus tratos em clínicas e casas geriátricas que culminou com a interdição e fechamento de vários desses residenciais terapêuticos, permitindo o retorno dos internos às suas famílias e a responsabilização dos cuidadores negligentes. Quando na titularidade da Promotoria Criminal, foi parte importante na investigação e denúncia que trouxe a Cachoeira do Sul a maior operação policial de combate ao tráfico de drogas já deflagrada na cidade, com a prisão de 34 envolvidos em facções criminosas e que ainda hoje colhe frutos com condenações e ações decorrentes do processo investigatório. A operação nominada Vira Casaca. E o mais bacana é a integração de Polícia Civil, Brigada Militar e Ministério Público juntos, né? O crime pode estar organizado, mas nós também. Na despedida, em seu último ano na cidade, ela trouxe o projeto Cepete Araju do Ministério Público, que movimentou a cidade e uma centena de voluntários em ações de enfrentamento à violência e disseminação da paz. Tentei fazer o melhor que eu pude para diminuir o sofrimento de quem passou por mim. Eu queria que as pessoas saíssem melhor do que chegaram, né, com seus problemas. Então, foi o meu melhor, assim. Eu acho que, na verdade, foi uma troca, porque eu pude atenuar o sofrimento e as pessoas me ensinaram, com as suas vivências, um mar, uma vida inteira, né, que é o que é maravilhoso ser promotor de justiça. Tu vive a tua vida e o que tu aprende da vida dos outros, né? Então, é uma troca, assim, acho que eu sempre vou me lembrar, talvez muito mais do que Cachoeira de mim. O NT Sul desta sexta fica por aqui, mas antes eu gostaria de mandar um abraço super especial para todos vocês que participaram no WhatsApp, no nosso Face, e também para a Cristina, esposa do nosso comentarista Edson Salomão. Sabe aquelas pessoas que você acaba de conhecer e já tem a certeza que são do bem? Pois é a Cristina, viu? Um grande beijo para você, Cristina, e para o doutor Salomão também, que admiro mesmo e é um querido também. Gratidão pela amizade, viu? E obrigada a você também que mandou sua mensagem, que ficou com a gente até agora. Um excelente fim de semana para você. Amanhã às 11 da noite tem NT Sul Mais por aqui e eu te encontro, é claro, por aqui. Até lá!